Graça e paz da parte de Jesus, o Messias. Estavam distante das telas de gravação de vídeo, agora estamos retornando. E hoje nós queremos trazer um texto, uma situação que está no texto do Evangelho de João, capítulo 13. Porque a maioria, né, dos membros da igreja da diretoria da igreja não conhece essa parte do texto, apenas lê, mas não tem o entendimento, a liderança da igreja e a membresia. Por conta de não mergulhar mais nas escrituras, de não ler com atenção, né, de fazer um estudo de cada texto. E o assunto é sobre o lava-pés, né? Jesus lava os pés dos seus discípulos. E qual é aqui a situação? A situação é que ele não lavou os pés de Judas. E nós vamos olhar aqui nas escrituras, porque está registrado nas escrituras que ele não lavou os pés de Judas. Nós temos na nossa lei, na lei aqui no Brasil, quanto em qualquer outro país, na Suprema Corte de cada país, tem a jurisprudência. E o que é a jurisprudência? É um conjunto de decisões jurídicas reiteradas de um tribunal sobre o mesmo tema jurídico. Ela representa a interpretação predominante dos juízes e desembargadores sobre uma lei que deve ser aplicada na prática em casos concretos, né? Essa é a jurisprudência. Nas escrituras sagradas, na palavra de Deus, na Bíblia, também tem a jurisprudência. Essa jurisprudência ela corresponde ao Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, aos Salmos e os Profetas. Quando nós estamos lendo o Novo Testamento, e o apóstolo Paulo vai deixar isso bem claro, que o Novo Testamento é a realização ou é a realidade do que era sombra no Antigo Testamento. Então a sombra fica sendo a jurisprudência e o cumprimento, ou mais um foco de luz nessa sombra, que muitas coisas ainda não foram concluídas, então Jesus só colocou mais luz acerca do assunto, né, no tocante à sombra que estava na jurisprudência, que é o caso desse lava-pés aqui. Então, o texto em João, ele vai dizer que Jesus, depois da Páscoa, depois de comer a Páscoa, ele cinge-se de uma toalha e uma bacia com água para lavar os pés dos discípulos. E a jurisprudência do lava-pés está onde? Está em Levítico 1 e 9. E nós vamos ver essa jurisprudência em Levítico 1 e 9, para depois nós entrarmos no assunto, no texto. Então, Levítico 1 e 9, lá está a jurisprudência do lava-pés. Jesus não instituiu esse lava-pés, como ele instituiu a ceia, né? Jesus instituiu a ceia. Ele concluiu a Páscoa, a última Páscoa, e instituiu a primeira ceia. Então, em Levítico 1 e 9, vai dizer o seguinte, a partir do 8 aqui: e os sacerdotes, os filhos de Arão, colocarão as partes e a cabeça e a gordura em ordem sobre a lenha que está no fogo, que está sobre o altar. Mas a sua entranha e as suas pernas serão lavadas na água, e o sacerdote queimará tudo no altar, para ser um sacrifício queimado, uma oferta feita por fogo de cheiro suave ao Senhor. Então esse é o holocausto. O holocausto, a oferta é queimada por inteiro. Mas antes, o cordeiro, o bode, né, ali o animal que era oferecido, tinha que lavar as patas, tinha que lavar os pés, para poder ser entregue, para que Deus o aceitasse. Daqui é a jurisprudência do lava-pés que Jesus, quando está aqui na Páscoa, e depois da Páscoa aqui, que ele come a Páscoa, mas seus discípulos, ele vai instituir a ceia. Nesse entremeio aqui, né, é que está o problema, que as pessoas acham que Judas também participou do lava-pés, e não. Por quê? Porque quando Jesus vai lavar os pés, ele começa ali a lavar os pés dos discípulos, e aí ele chega em Pedro, e Pedro diz: não, Senhor, tu não vai me lavar os pés, né? Ele achou isso como se Jesus estivesse se abaixando, se humilhando aos pés dele. Mas Jesus vai e diz para ele assim: Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo.
Aí Jesus, ao ter declarado isso, Pedro então vai e diz, então me lava todo. Me lava só os pés não, me dá um banho completo. Ao que Jesus responde. Jesus responde, quem está limpo não precisa de lavar senão os pés. Então, os discípulos estavam limpos. Mas aí, continuando o texto aqui de João 13, o próprio Jesus vai dizer, mas nem todos estão limpos. Tem um que não está limpo. Então aqui está uma prova, uma das provas, que Judas não passou por esse lava-pés. Porque Jesus diz aqui, no meio de vocês tem um que não está limpo. E ele ia lavar os pés só de quem estava limpo. Quem está limpo não há necessidade de um banho completo, de lavar todo o corpo, mas só os pés. Mas no meio de vós tem um que não está limpo. Então se não está limpo, não foi lavado os pés. E a outra prova é que lá no Evangelho de João 14, 26, ali, terminando de comer a Páscoa, Jesus vai dizer para Judas, o que tu tens que fazer, faz-o agora. E aí Jesus pega um pedaço de pão ali da Páscoa e molha no vinho, no suco de uva e dá para Judas. E Judas come e Satanás entra nele e ele sai daquela situação, ele sai daquela sala, ele sai daquele cenáculo. Depois que ele sai daquele cenáculo, que comeu o pão, o bocado molhado, Satanás entra nele. Aí Jesus pega uma toalha, se estende uma toalha e pega uma bacia e vai lavar os pés. Isso está registrado em João 13, né? Aliás, em João 14, 26, né? Da Marcos 14, 17 e 21, né? Por quê? Porque a ceia, passando um caminhão aqui, a ceia ela está registrada em 4 sinóticos, que não é os 4 evangelhos. Ela está em Mateus, Marcos, Lucas e Paulo. João, ele não registra a ceia, João registra a Páscoa, aqui no capítulo 13, mas ele não fala da ceia. A ceia está registrada em Mateus, Marcos, Lucas e Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 20, ali, 23. Então, Judas, ele sai, e os discípulos, né, ali, Pedro disse, será o que é que ele falou ali com Judas, que Judas saiu apressado? Aí uns comentando uns com os outros, deve ter sido porque faltou alguma coisa para a ceia. Eles já tinham comido a Páscoa. Mas está registrado aqui no Evangelho de João, deve ter faltado alguma coisa. E como ele carrega a bolsa, né, do gasofilácio, do ministério de Jesus, onde recebia as ofertas, o tesoureiro era Judas. Aí os apóstolos vão dizer assim, como ele carrega a bolsa e está com dinheiro, deve ter faltado alguma coisa, a gente deve ter esquecido alguma coisa, e Jesus fala para ele comprar. E eles não entenderam nada. Dali do que Jesus falou para ele, o que tu tens que fazer, faz agora. E Jesus dá o bocado molhado para ele e ele sai depois de comerem a Páscoa. Mas isso não está registrado na ceia. A ceia, Judas não está porque Judas não estava limpo. E para lavar os pés, só podia ser lavado os pés daqueles que já estavam limpos. Como é que ele estava limpo e Satanás entra nele? Como é que ele participa da ceia e Satanás entra nele? Não faz sentido. E até porque também a igreja nunca fez essa divisão entre Satanás e os espíritos imundos. Anjos caídos, que Satanás é o líder, e os espíritos imundos, que não é anjos caídos. A igreja não tem esse conhecimento. Por falta de estudo, por se apegar à religiosidade e ficar só com a Bíblia de ouvir falar e não vir ler as Escrituras. Então, tá, é isso que eu quero trazer através desse estudo, desse vídeo, é que você entenda que para a Escritura, para você receber revelação das Escrituras, você tem que vir para as Escrituras. O ouvir, né? O ouvir, ele vai te trazer para as Escrituras. Né? Muitos dos textos que a gente conhece,
não está corretamente na mente da gente, porque a gente não vê para as Escrituras. Então aqui, essa situação aqui, Judas não participou, não foi lavado os pés, porque ele não estava limpo. Ele participou da Páscoa, comeram a Páscoa, e depois da Páscoa, ele saiu, né? O Satanás entrou nele e ele saiu para ir tratar com o sumo sacerdote, com os escribas, acerca de trair Jesus, né? De entregar Jesus. E foi o que aconteceu logo que ele saiu. Tanto é que quando eles vieram para entregar Jesus, eles vieram aonde estava ali localizado a Páscoa, onde eles tinham comido a Páscoa, porque eles ficaram lá, ainda para a ceia. Só que ao chegar lá no cenáculo, eles já não estavam mais, já tinham saído. Então essa é a verdade das Escrituras, que nós precisamos atentar muito para isso, para nós não ficarmos alienados, para não ficarmos naquilo que dizem, né? Como aquele velho provérbio que diz, uma Maria vai com as outras. Nós temos que vir para as Escrituras. Nós temos essa liberdade. O próprio apóstolo Paulo fala ali acerca dos bereanos, que estava ouvindo a ministração dele, a pregação dele, mas estava com as Escrituras na mão. E Paulo os elogiou, porque Paulo ainda não tinha visto uma situação daquela. E hoje a gente não vê, as pessoas não carregam mais nem a Bíblia, apesar da gente ter ela no celular. Mas as pessoas não acompanham mais. O que a pessoa está falando lá, ele engole tudo. E nós não estamos aqui para engolir tudo. Nós temos que ouvir tudo e reter o que é bom. E principalmente vir para as Escrituras. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.